pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar, dando continuidade àqueles vídeos falando sobre legislação, onde numa hora eu vou esgotar o assunto, eu vou falar de todo o artigo que fala de condomínio, não fala, mas aqueles artigos que o síndico precisa conhecer, que pode estar diante de um problema que ele vai precisar enfrentar esses artigos, tá bom? Nós estamos falando hoje do 1336 do Código Civil. Nesse vídeo, nessa série anterior, a gente falou no 1335. Todos os links para todos os artigos estão aqui na descrição. Vocês vão poder ver todos na sequência que vocês quiserem. Outra coisa, eu sempre coloco os artigos que eu comento embaixo na descrição. Se você precisar, você para o vídeo, dá uma olhadinha, volta o vídeo, lê de novo, assiste o vídeo, volta o vídeo. Ou seja, não tem por que você não entender completamente cada assunto que eu abordar, tá bom? Então vamos lá, o caput desse artigo, ele fala o seguinte, olha, são deveres do condômino, ou seja, aquilo que o condômino é obrigado a fazer por ser condômino. O primeiro é ele vai falar, contribuir para as despesas do condomínio na proporção de suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. O que acontece? Cada apartamento, cada unidade, ela tem uma área, tá? A essa área está agregada, que é a área exclusiva do condomínio. Nessa área está agregada também uma porcentagem da área comum. Se você somar essas duas áreas, vai dar a fração ideal dessa unidade, tá bom? Ou seja, o que esse inciso fala é que a contribuição das despesas do condomínio tem que ser proporcionais à fração ideal. Se o apartamento é maior, se a fração ideal é maior, vai ter que pagar proporcionalmente mais do que se uma unidade for menor, tá? A grande maioria das convenções, se a desproporção das unidades for muito pouca, ela iguala a todo mundo. Nesse caso, você vai ter que pagar a mesma taxa condominial que todo mundo, tá bom? O inciso 2, tá? Não realizar obras que comprometam a segurança da edificação. Vou dar um exemplo para vocês. Tem um condomínio para quem eu trabalho, que uma pessoa, aí é antes da norma da ABNT, que obrigava as pessoas a terem o acompanhamento de um engenheiro, tá? Ela quebrou a parede, tá? Que dividia a sala da cozinha, ela fez um balcão, né, muito bonito, ficou muito bacana. Nesse caso, o pessoal se assustou com a barulheira, o síndico chamou um engenheiro, e o engenheiro constatou que aquela parede ela não era estrutural, não tinha problema ela ter quebrado, tá? Mas de qualquer forma, toda reforma exige uma atenção. Normalmente, hoje já é obrigatório que você apresente um laudo de um engenheiro, mostre qual vai ser a reforma, a obra que você vai fazer, apresentar para o síndico. Se esse engenheiro se responsabilizar dizendo que não tem problema nenhum, o síndico tem que deixar, tá bom? Então o inciso 2 fala, não realizar obras que comprometam a segurança da edificação, tá? O inciso 3, não alterar a forma e a cor da fachada das partes e esquadrias externas. Esquadrias são os contornos das janelas ou daquelas portas de correr. O problema é que a fachada é um item muito sensível, tá? Teoricamente, o condômino não vai poder fazer nada na sacada que altere o projeto arquitetônico. A pintura dessa fachada já vai ser comprometedora. Às vezes a pessoa coloca varal, daqueles varal de chão. Eu já tive um caso, pessoal, aqui em São Paulo tem um bairro, Higienópolis, que é um bairro muito chique, prédios muito tradicionais, fachadas maravilhosas, mais antigas, e a pessoa tirou o lustre do teto, que era muito bonito, né, era meio clássico, e meteu um outro muito moderno com uma lâmpada de LED, né? A lâmpada não tem problema, tá? Só que os condôminos ficam, não sei se muitos, ficaram incomodados, e no final ela teve que voltar a colocar o lustre anterior, porque ela alterou a fachada quando ela tirou esse lustre. Aquelas redes de proteção já não tem problema nenhum, o pessoal já está pacificado, porque a rede de proteção não tem nada. Mas às vezes o pessoal coloca aqueles vidros na sacada
umas cores um pouco diferentes, isso é alteração de fachada, infelizmente, tá? Vamos lá, inciso 4. Dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores ou aos bons costumes. Eu vou falar por partes, tá? Dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação. O que acontece? Se for um prédio comercial, você não vai poder fazer uma residência, a família não vai poder morar. Se for um condomínio residencial, você não vai poder fazer uma empresa lá que, por exemplo, tenha muita visita. Eu, por exemplo, advogo na minha casa ou no meu escritório. No meu escritório, não tem problema. Na minha casa, eu moro em apartamento, mas eu fico sentado na mesa só digitando. A mesma coisa se for um contador. Você não vai querer colocar, por exemplo, na sua unidade residencial, uma escola de balé, máquina de costura, tá? Aí compromete. Eu tive um caso em que a mulher estava começando a lavar roupa de fora, na unidade dela. Isso atrapalha as pessoas? Não, ninguém nem ouvia a máquina de lavar. Só que o consumo de lá, a água não era individualizada, ela estava usando uma quantidade grande de água. Não era possível detectar a diferença, porque como toda a ligação da água estava junta, né, você não conseguia, mas obviamente ela estava tendo uma atividade comercial em que estava gerando despesas para os outros condôminos. Isso não pode, tá? Não utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança. Vamos supor que você ouve som muito alto. Você tem um cachorro perigoso que fica latindo o tempo todo. Ou seja, a palavra sossego, salubridade e segurança mais ou menos é nesse ritmo, né, com essa visão. Segurança, por exemplo, você mexe com produtos inflamáveis. Enfim, isso você não pode fazer, tá legal? E, finalmente, ou, assim, aos bons costumes. De repente você começa a fazer coisas assim, como é que eu vou explicar? Leva a mulherada para dentro do apartamento, um monte de amigo, fazer barulho, tá? Aí nós estamos falando dos bons costumes, tá? Esse é o inciso 4. E agora, pessoal, o parágrafo 1º é tranquilo, tá? O condômino que não pagar as suas contribuições ficará sujeito aos juros moratórios convencionados, ou seja, o que está na convenção. Convencionado é o que está na convenção. Ou não sendo previsto, não tem nenhuma previsão na convenção, qual os juros, tá? Aí vem de 1% ao mês. Normalmente as convenções copiam e colam esse artigo lá, mas nem precisaria, tá? Agora, não tem nada, é 1% ao mês. E multa de até 2% sobre o débito. A multa você calcula uma vez só. Os juros é mês a mês e normalmente é pro rata. O que significa? Se você pagar dia 15, nós vamos calcular os juros até só dia 15, tá bom? Aí vem o parágrafo 2º, que esse aí é uma casca de ferida, tá? Vamos lá. O condômino que não cumprir qualquer dos deveres estabelecidos nos incisos 2 a 4, eu vou ler rapidamente o 2, realizar obras, não pode, que comprometam a segurança, tá? 3. Não alterar a forma da cor e da fachada. 4. Dar às suas partes as mesmas destinações. Quem infringir esses 3 incisos pagará a multa prevista no ato constitutivo da convenção. Quando foi instituído o condomínio, foi aprovada a convenção e normalmente deveria ter lá qual é a multa para esses casos, tá? Caso não tenha, tá? O que você faz? Não pode multar. Não está previsto na convenção? Não. Não pode multar. Infelizmente não pode. O cara vai fazer o diabo e não vai multar, porque aqueles 3 incisos que eu falei é o crime, vai. E esse estipula a pena pelo crime. Agora, se não está previsto na convenção, você não vai poder multar. O cara vai fazer o diabo e você não vai conseguir fazer nada, tá bom? Não podendo ela ser superior a 5 vezes o valor das contribuições mensais. Ou seja, se essa multa está prevista, ela vai poder ocorrer
até o limite de 5 vezes a taxa condominial. Vamos supor que na convenção está dizendo que você não pode fazer determinada coisa e na primeira multa você vai receber meia taxa condominial, na segunda vai dobrar, na terceira não importa, chegou em 5 vezes, tem que ser de 5 para baixo. Tá? Independentemente das perdas e danos que se apurarem. Se, por exemplo, você quebrou, você chegou com muita raiva, quebrou um vaso e tal, essa multa não tem nada a ver com o que o condomínio vai cobrar pelo vaso, tá bom? É um exemplo meio bobinho, mas acho que serve bem, né? Não havendo disposição expressa, tá? Caberá à Assembleia Geral por 2/3 no mínimo. Esquece, você nunca vai juntar 2/3 do condomínio, nunca. Eu acho que quando o legislador, quando fez o Código Civil, ou ele nunca morou em condomínio, tá? Ou ele estava querendo aplicar uma peça nas pessoas, porque qualquer coisa que você exija um quórum de 2/3 de um condomínio é quase impossível você conseguir, né? Quem vive em condomínio sabe. As únicas vezes que eu consegui um quórum muito aproximado, ou até superior, mas não muito, é quando tem sorteio de garagem, alguma coisa assim. Fora isso, você não vai conseguir. Ou seja, esse parágrafo 2º praticamente está condenando a nenhum condomínio multar ninguém, mesmo que essa pessoa faça o diabo dentro do condomínio. Tá? Ele vai mudar ele vai fazer uma obra que não pode, ele vai mudar a forma, pintar, por exemplo, a sacada dele de forma diferente, ele vai abrir uma empresa de costura no apartamento dele. E se você não tiver 2/3 numa assembleia, você não vai conseguir multar. Infelizmente, tá? Agora, não havendo disposição expressa, aí existe uma jogadinha, tá? O mais difícil é você mudar sua convenção colocando uma disposição expressa. E aí ele não fala, né? Assim, é meio forçado, mas ele não fala aonde estaria essa disposição expressa. Na minha opinião, se você convocar uma assembleia para tratar desse assunto e regrar essa multa e aprovar por maioria simples, metade mais um, está à disposição expressa. A disposição expressa está lá, tá? Foi na assembleia. Isso vai dar discussão na justiça? Pode ser, o cara pode recorrer e aí vai dar discussão. Mas é a única maneira. O correto seria mudar a convenção, tá? E nunca mais você vai ter problema com esse tipo de coisa, tá bom? Então, pessoal, outra coisa, quando eu falo aqui das multas, né, que vão ser aplicadas, de que forma que essa multa é aplicada, vocês vão ter que ver lá no vídeo que eu falei da cobrança de taxa condominial. Eu falo lá de uma forma bem clara o que pode ser cobrado nessas multas ou não. Resumindo, esse 1% que eu falei, né, 1% de juros ao mês, a multa, e o que você não acha na parte do Código Civil que fala da taxa das multas, do condomínio edilício, você vai lá no 385 do Código Civil, que lá fala que quem der algum prejuízo vai pagar atualização monetária e honorários advocatícios. Eu também estou colocando esse artigo aqui na descrição para vocês terem tranquilidade. Dá uma lida o que pode ser cobrado. Porque o 1336 ele só fala juros de multa. Só que você pode também cobrar, deve cobrar, aliás, atualização monetária e honorários advocatícios. Pessoal, eu acho que é um artigo que não é muito complicado, mas ele exige um pouco de tempo para explicar. E aí a gente encerrou a questão, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, que pode ser algum que eu trate de um outro artigo, ou trate de algum outro tema, tá bom? A gente se vê, até lá.